O Porto está cada vez com mais dificuldades em esconder os seus craques dos tubarões. Farioli tem finalmente o plantel completo para essa série de 6 jogos que aí vem em 20 dias. E há mais entrevistas e novidades no Reino do Dragão, mas vamos por partes. Começando pela preparação desse jogo do Porto com o Celuricense, que vai ser no sábado. Hoje surgiu uma novidade, parece que o Porto vai doar toda a receita de bilheteira que tinha direito ao Celuricense para os ajudar. Isto foi muito criticado, claro que os rivais pegam sempre qualquer coisa para criticar. Eu acho que aqui não está em causa nenhum suborno nem nada, até porque é um jogo da taça, o valor é simbólico e é para ajudar um clube do Campeonato de Portugal. Eu acho que é mais isso, acho que não há aqui polémica, embora agora tudo é polémica para atacar o Porto, até porque o Porto está em cima e convém, como tem muita gente dito aqui, o Porto agora é um alvo a bater porque está em grande forma, regressou àqueles tempos em que era temido e realmente foi um arranque a arrasar com tudo. A única coisa que falhou aqui foi o Porto não ter ganho ao Benfica no Dragão e mesmo assim foi um jogo em que o Benfica abdicou completamente de jogar para segurar o Porto e pronto, agora qualquer coisa aqui é polémica. Foi uma semana já com muitas polémicas, muitas declarações do Presidente do Porto, muitas respostas, muitas contra-respostas, muitas queixas, castigos, já falamos muito aqui sobre isso. Muita gente a comentar que não vai dar em nada e que o único castigo que vai aqui dar alguma coisa vai ser o castigo do Vilas Boas, para o Vilas Boas não falar mais. Enfim, várias polémicas aqui mais uma, mas acho que isto nem é polémica, eu acho que é mesmo só um ato de solidariedade do Porto. O Porto que vai jogar então no sábado o jogo para a taça no estádio do Gil Vicente, em Barcelos. Vai ser um jogo em que vai ter praticamente só adeptos do Porto. O Porto vai praticamente jogar em casa. O próprio Celuricense acho que já está disponível para dar mais bilhetes para os adeptos do Porto. E aqui mostra-se mais uma vez o entusiasmo. É verdade que também o jogo é um sábado, ao fim da tarde, acaba sempre por atrair mais gente. O facto de ser no norte também. Mas realmente os portistas estão com muito entusiasmo. Acho que noutras épocas, mesmo com todas estas condições favoráveis, eu acho que poderia não ir tantos adeptos, porque não havia tanto entusiasmo. O entusiasmo não esmoreceu com o jogo com o Benfica, como ficou provado, como eu já disse no vídeo de ontem, ficou provado com a venda de bilhetes para o jogo da Liga Europa com o Nottingham, que esgotou em poucas horas outra vez, como tinha acontecido no jogo com o Benfica. Realmente os adeptos muito entusiasmados, e não é caso para menos, com este arranque. Ontem muita gente comentava, havia vários comentários a dizer que estes jogos da taça são jogos muito interessantes porque dá para ver as segundas linhas e há muita gente que gosta desses jogos. Achei interessante ter visto que não sou o único que fica entusiasmado com estes jogos, há mais gente que gosta. É verdade que são jogos menos competitivos, de menor cartaz, mas dá para ver segundas linhas, às vezes jogadores que têm muita qualidade e que estão tapados pelos habituais titulares. E o Farioli nesse aspecto é um treinador muito conservador, ele aposta muito nos mesmos jogadores. Ele tem feito muita rotação, mas é porque é obrigado, principalmente por causa das lesões. Foi durante todo o arranque da época, foi mais por causa das lesões, e depois no jogo com a Estrela Vermelha foi obrigado pela Liga, por causa da tal marcação do jogo do Arouca, muito em cima do jogo com a Estrela Vermelha. Ele jogou com os suplentes por causa do jogo com o Benfica, deu prioridade ao campeonato e aí rodou a equipa, mas não é muito a cara do Farioli estar a rodar jogadores. E estes jogos da taça dão mais oportunidades para ver outras segundas linhas. É verdade que aqui o Rodrigo Mora e o William Gomes vão ter mais oportunidade, mais uma em princípio, o Martinho também deverá ter, há aqui jogadores, o Perpites também, mas depois há outras segundas linhas mais abaixo, como o Caramó, e aquilo que eu dava conta no vídeo de ontem que o Caramó deveria jogar vai-se confirmando cada vez mais. Há cada vez mais fontes que apontam para isso, cada vez mais pistas que apontam para que o Caramó se estreie, e há ainda aqui uma grande possibilidade do Pedro Lima, ele ainda está integrado na equipa e ele pode também estrear-se. Neste caso o Porto iria estrear dois reforços que vieram, um bem ali no fecho do mercado, que foi o Pedro Lima, que desiludiu um pouco porque estávamos todos a apontar para o Kenneth Taylor e para outros reforços mais sonantes, até o próprio Ryan, que está agora a ser apontado novamente para o Porto contratar em janeiro, e acabou por chegar o Pedro Lima meio que para a equipa B, mas depois, como havia as baixas do Alberto Costa e do Martim Fernandes, toda a gente acreditou que o Pedro Lima iria ser o titular da defesa, acabou, no lado direito, acabou por ser o Pablo Rosário, que fez bons jogos defensivos, mas que era muito curto ofensivamente. Agora o Porto já não passa por esses problemas, já tem o Martim Fernandes e o Alberto Costa. Como o Zaidu é dos últimos a chegar das seleções, pode estar cansado, e o Francisco Moura pode ter aqui uma oportunidade também para descansar, há uma probabilidade que eu acho do Martim Fernandes jogar do lado esquerdo e o Pedro Lima do lado direito. É aqui uma possibilidade, até durante o jogo ele pode entrar, mas em princípio o Caramó estará garantido como estreante. O Pedro Lima vamos ver, porque o Farioli é muito exigente, principalmente com estes jovens que vêm da equipa B. O Caramó não é esse caso, foi contratado para a equipa principal, então tem mais possibilidades. O Gabriel Braz é outra dúvida que eu também tenho aqui. Eu acho que é a última oportunidade do Gabriel Braz neste Porto. Acho que se ele não jogar com o Celuricense, dificilmente vai ter lugar neste plantel, porque o Farioli não aposta muito nos jovens da equipa B. Ele usa-os muito para o treino, já apostou no Alarcón, é verdade, mas é sempre em última instância. Ele prefere muito mais os jogadores da equipa principal, porque
porque ele é muito exigente fisicamente, nos posicionamentos, e realmente o Gabriel Braz não jogou contra o Estrela Vermelha, o que me surpreendeu. Ele optou pelo Pablo Rosário quando tirou o Bednarek e optou pelo Pripitz, isso aí também é natural. Mas agora vamos ver que o Floricense joga ou não o Gabriel Braz, que até marcou um gol pelo Sub-21, nessa goleada de 11-0 que os Sub-21 deram. Vem também com outra moral, outra motivação, vamos ver se ele tem oportunidade ou não. Continua a ser uma incógnita o 11 que vai jogar, vai ser mais em cima da hora que vamos compreender, mas eu acho que o William Gomes e o Mora vão jogar. Acho que o Denis Gul também deve jogar de início. Aquilo que eu dizia, o Samu vem muito motivado porque estreou-se a titular pela seleção da Espanha, mas acho que vai descansar neste jogo. É capaz de entrar na segunda parte, não acredito que jogue o jogo todo. O próprio Mora pode jogar a falso 9, embora eu acho que o Mora vai jogar no lugar do Gabri Veiga. O William Gomes acho que está garantido ali na extrema-direita. Ficaria muito surpreendido se jogasse outro jogador naquela posição. Acho que o Caramó vai jogar no lugar do Borja Sainz, porque o Borja Sainz precisa descansar e o Caramó é o substituto dele, é o suplente dele. Apesar do Alarcón ter jogado na Liga Europa, mas isso teve a ver com o facto do Caramó não poder jogar competições europeias, então o Alarcón vai sempre contar para a Liga Europa, mas acho que para o campeonato e taça o Farelli vai contar mais com o Caramó. Depois surgem as dúvidas nas restantes posições. Eu diria que joga o Eustáquio, que vem muito motivado por esse grande jogo que fez pelo Canadá, foi o melhor jogador em campo, capitão do Canadá. No entanto, não sei em que condições físicas ele vem. E depois o 6 deve ser o Pablo Rosário. O Tomás Pérez continua a sua campanha lá na seleção da Argentina de Sub-20 a brilhar também nas meias finais. Eu penso que é hoje que ele vai fazer o jogo. Depois deixem nos comentários se realmente é, mas acho que é hoje. Até se calhar na hora que estão a ver este vídeo já houve esse jogo, já se realizou e já sabem se ele chegou à final ou não. Mas o Tomás Pérez a mostrar também que seria um bom jogador para jogar contra o Floricense, mas não está disponível. Portanto deve jogar o Pablo Rosário. E depois na defesa vamos ver se realmente entra o Gabriel Braz, se entra o Pedro Lima também. E depois o guarda-redes. Aquilo que nós temos, os dados que nós temos é que o Farioli nunca troca os guarda-redes. Ele fez a época inteira no Ajax sempre com o mesmo guarda-redes, tanto em taças como campeonato, jogou sempre o mesmo, ou seja, ele não é defensor de estar a trocar de guarda-redes. No entanto, não sei qual seria a qualidade do suplente que tinha no Ajax. Agora, a qualidade do suplente do Porto é muito boa e, como eu tenho dito aqui, justifica-se e o Cláudio Ramos merece jogar, espero que jogue, mas também acho que aqui tem um papel importante a direção. O Vilas Boas acho que vai passar essa informação, não só o Vilas Boas, o próprio Lúcio Gonzalez, o Castro, são tudo figuras do Porto que sabem desse histórico, dessa tradição, e acho que Farioli não vai quebrar essa tradição, ele é bastante inteligente nesse aspecto. Acho que vai jogar o Cláudio Ramos, mas vamos ver, fica até a última. E atenção que o Diogo Costa continua com essa novela da renovação. Não vi notícia nenhuma sobre a renovação dele. Falou-se muito que ele chegaria da seleção, dos jogos da seleção, e que teria um contrato à espera dele, já com uma cláusula mais baixa, como o empresário pediu, e penso que com um salário mais alto. Mas para já ainda não há fumo branco. Está estranho, está-se a arrastar muito esta questão do Diogo Costa. Seria uma boa questão para resolver. Para já o jogador não foi afetado. Ele no jogo da seleção teve uma exibição mais fraca. Comentavam também no vídeo de ontem que a culpa não foi só dele, foi toda a seleção que jogou mal, a defesa teve muitos erros. Eu também salientei isso, que não é a mesma coisa que ter o Kivior Bednarek, que deu uma segurança enorme à frente dele. No entanto, não sei se não afeta estas questões do contrato, espero que não. Mas apesar dele até aqui se ter mostrado tão seguro e inabalável, seria bom renovar com o jogador, até para passar essa mensagem de que o Porto conta tanto com o Diogo Costa, passar essa mensagem ao próprio balneário de que o Diogo Costa é a grande figura do plantel, e até porque o Diogo Costa é a única peça-chave, o único titularíssimo aqui desta equipa do Porto que não está blindado com um contrato longo e uma cláusula alta, portanto seria importante renovar. Eu penso que isto é um problema aqui com o empresário, vamos ver quando é que se resolve, mas realmente não vi nenhuma notícia no sentido que ele ia renovar agora, quando todas as notícias apontavam para quando ele chegasse às seleções iria renovar. Vamos ver, pode ser que também na hora que estão a ver este vídeo já haja avanços e tenha renovado, esperemos que sim. Mas voltando aqui ao jogo do Sul-License, acho que vai jogar o Cláudio Ramos. Espero que jogue, acho que é justo, é um bom guarda-redes, já não o vemos a jogar há muito tempo, mas sabemos e acho que todos os esportistas confiam muito no Cláudio Ramos. Ele tem feito grandes exibições, como no Mundial de Clubes. A época passada ele só jogou 9 jogos e foram 9 boas exibições. Ele mesmo nas outras épocas ele tem feito boas exibições na Taça e na Taça da Liga. Tem sido mesmo decisivo. Eu lembro-me de jogos da Taça da Liga em que o Cláudio Ramos fez exibições surreais e salvou a equipa, não sendo jogos de cartaz tão grande. Transmite tanta confiança aos adeptos que muita gente comentou aqui, na altura, em que, durante a pré-época, em que o mercado de transferências estava aberto, em que o Diogo Costa estava na porta de saída, muita gente comentou que confiava no Cláudio Ramos e o Porto não precisava de contratar mais ninguém. Ou seja, para vermos aqui o nível de reputação que tem este guarda-redes, acho que mais que merece jogar na Taça, vamos ver. Não é uma tradição de Farioli, mas é uma tradição do Porto, e acho que aqui vai se impor a tradição do clube. E a equipa já está então a treinar completa no centro de treino Jorge Costa, que agora tem o nome do capitão do Porto, essa grande figura mítica, que esperemos que motive ainda mais os jogadores, e o Porto está na máxima força, outra vez sem os lesionados. Felizmente tenho sido repetitivo, tenho dito sempre, De Jong
e Noan Pérez, é um bom sinal. O Porto no arranque da época tinha sempre muitos lesionados e agora são sempre os mesmos dois. Eu acho que é um bom sinal, claro que é sempre mau estarem lesionados, o Noan Pérez vai ser a época toda. Eu acho que é um mau sinal o De Jong, que continua lesionado, ainda está a recuperar. Aquilo que eu tenho dito, ele tem demorado muito, ele só tem um ano de contrato, mas eu acho que ele tem qualidade, eu acho que ele ainda pode recuperar o estatuto que tinha, mas está a demorar muito esta recuperação do De Jong. Apontam para novembro, não sei muito bem em que altura de novembro é que ele volta, mas será pelo menos mais um mês lesionado, e o De Jong foi autorizado a ir à Holanda para ser homenageado pelo PSV, ele que representou 8 épocas o clube, e parece que é mesmo uma grande figura, uma das maiores figuras do clube, um exemplo, marcou muitos golos e dizem que era o verdadeiro líder do balneário, e ele é o primeiro jogador que vai estar numa espécie de corredor da fama ainda em atividade, ou seja, o PSV tem ali várias placas, penso, com o nome de jogadores, de grandes lendas do clube, e o De Jong vai ser o primeiro ainda em atividade que vai ter essa placa, vai ser mais um fator aqui motivacional, é muito importante. Eu achei bem o Porto deixá-lo sair e ir a essa homenagem, porque vai motivá-lo muito, numa altura em que ele está a recuperar de lesão, deve estar com a moral mais em baixo, o psicológico mais abalado, até porque ele estava-se a afirmar na equipa do Porto, já se colocava a questão se o titular seria o Samu ou ele, e realmente pode ser muito importante isto motivacionalmente. O Porto tem preparado muito ao detalhe, tem estado muito atento a estas questões e acho muito bom. É mais um jogador que vai ficar com a moral em cima, esperemos que recupere rápido. Outro assunto do dia de hoje é a entrevista do Alberto Costa. O Alberto Costa deu uma entrevista, eu penso que foi ao Jornal do Jogo. A entrevista é muito boa, o Alberto Costa realmente mostra que é tão bom nas entrevistas como é em campo, bastante direto a responder também às perguntas todas, gostei bastante. E o Alberto Costa falava também dessa questão dos avançados. E ele dizia que a defesa do Porto realmente tem estado muito bem e que normalmente atribui-se o mérito aos defesas, mas que a melhor defesa do Porto começa no ataque, começa no Samu, na pressão alta que ele faz e que dificulta muito a construção do jogo das equipas adversárias, do meio campo e da defesa. Mas ele tem razão realmente aqui, essa pressão alta do Porto faz com que as equipas adversárias não consigam construir jogo. Aliás, o Samu chegou-se a lesionar precisamente numa jogada dessas, em que ele exagerou, foi com muita vontade, correu muito e o músculo cedeu, e era aquela pressão que ele fazia no guarda-redes, que é de facto a imagem de marca da equipa de Farioli. Só que eu acho que não é bem só isso, é verdade que costuma-se dizer que a melhor defesa é o ataque, e o Porto, ao fazer toda essa pressão, jogadores como o Borja Sainz, o Gabri Veiga, o Froholt, cansam muito o adversário, que depois não consegue chegar com tanto discernimento à área e acaba por desperdiçar mais oportunidades, fica mais difícil, mais fácil o trabalho para as defesas do Porto. No entanto, acho que não é só isso, porque houve aqui jogos, como o jogo com o Nacional, o próprio jogo com a Estrela Vermelha, o próprio jogo com o Salzburgo, o jogo com o Sporting, mais ou menos, mas houve aqui jogos em que o Porto não teve aquela intensidade toda e mesmo assim não sofreu golos, o próprio jogo com o Benfica. Portanto, eu acho que também há muito mérito da defesa, é a classe daqueles dois defesas centrais. Eu hoje vi a Polónia a agradecer aos dois centrais, fez uma postagem nas redes sociais e identificou o Porto a dizer os nossos centrais, que realmente está-se a tornar aqui uma dupla muito boa, com muita classe, eles complementam-se muito bem. Acho que tem muito a ver com isso. O Alberto Costa tem também muito mérito aqui. Nós falávamos ontem que a Juventus está arrependida de ter feito o negócio, de ficar com o João Mário. Muita gente comentou que a Juventus estava distraída. É verdade, foi realmente um negócio surreal. Na altura já tínhamos dado aqui conta que foi um grande negócio do Porto. E realmente o Alberto Costa, que ainda por cima é portista, é da casa, ele a dizer que é um sonho jogar no Porto, e é impressionante como ele chega ao clube por troca com o João Mário, um jogador que não estava a ter grande rendimento, e é um lateral direito como o Porto já não tinha há muito tempo. O Alberto Costa elogiou muito Farioli, é engraçado ver aquilo que ele diz dos treinos e do que Farioli lhe exige, é exatamente, dá muitas pistas sobre como é que Farioli treina. Ele diz que aqueles vídeos que o Porto posta, muito intensos, normalmente são os treinos físicos, e ele também, para descansar um pouco dos adeptos, diz que os treinos não são só aquilo, há também treinos mais leves só com bola. Agora ele diz é que Farioli não gosta de treinar só por treinar, gosta sempre de treinar aspectos específicos do jogo, e isso ajuda muito os jogadores a jogarem inconscientemente. Ele diz mesmo que naquele jogo com o Sporting, em que ele faz um corte, e aqui também se vê a diferença das perguntas dos jornalistas, porque o Varela no Jornal A Bola foi muito questionado sobre o jogo com o Benfica, e aqui o Alberto Costa foi mais questionado sobre o grande corte que ele fez no jogo com o Sporting, aquele corte que ele festejou como se fosse um golo. Eu penso que era o Pote que estava isolado e ele consegue cortar mesmo na última. Foi Francisco Moura que perdeu a bola no meio campo e o jogador do Sporting ficou isolado, ele conseguiu cortar a bola. E ele diz que fez aquilo de forma inconsciente, na altura nem se apercebeu bem do que tinha feito, mas que realmente se lembra que treinaram muito isso durante a semana, de quando fosse preciso compensar alguém, correr sempre para dentro e nunca para fora. Portanto, isto era uma coisa estudada e treinada pelo Farioli. O facto de ele ser muito exigente e repetir muito esses automatismos que são muito importantes com base na análise que ele faz do adversário, acaba por o jogador fazer aquilo quase inconscientemente, e realmente essa é a vantagem do treino. O Alberto Costa a dizer que há ali muitos movimentos que já são inconscientes. Isso é muito bom, mostra a qualidade do treino do Farioli. O Alberto Costa diz que jogar em Itália ajudou muito
a defender melhor, de homem a homem, que tem menos espaço e há menos espaço para subir e para conseguir segurar o avançado contrário, que os espaços são muito curtos. E eu, ao ler a entrevista, percebi-me que até nisso foi uma boa contratação, porque é um jogador que está habituado ao futebol italiano. O Farioli é um treinador que joga à italiana e até nisso foi bom, porque foi um lateral direito que já estava adaptado a esse estilo de jogo. E ele diz que o Farioli exige muito dele e que ele gosta disso. E que exige que ele não faça só lateral, que ele também jogue por dentro, já tínhamos percebido muito isso. Ele pede muito aos laterais para jogar por dentro. E o Alberto Costa diz que o Farioli é muito exigente para ele recuperar rápido, para não permitir jogarem nas costas dele. O Alberto Costa tem muita capacidade física, faz isso muito bem. Ele chega muito bem à frente, cria oportunidades, faz assistências, faz golos, mas recupera muito bem atrás e também consegue realmente jogar bem pelo meio. Eu acho que isso é a única coisa que o Pablo Rosário consegue fazer quando joga lateral direito, é ir pelo meio, nunca vai pela lateral. Então o Alberto Costa dá mais soluções, tanto vai por fora como por dentro. O Alberto Costa está realmente a viver um grande momento, ele a dizer que não pensa na seleção nacional. Eu acho que o Alberto Costa já devia ter sido convocado, mas este selecionador também é muito conservador a convocar novos jogadores, convoca muito, faz muitas convocatórias repetidas, às vezes jogadores que nem estão em grande forma. Não é muito selecionador de mudar ali os seus jogadores de confiança, e acho que só por isso que o Alberto Costa não está lá, assim como o Rodrigo Mora. Mas ele a dizer que é uma questão de tempo, eu também acho que sim, é mesmo uma questão de tempo, é um grande lateral direito, o Alberto Costa. E ele também atribui o sucesso do Porto, atribui muito ao bom ambiente que há no grupo. Ele diz que os jogadores dizem tudo o que têm a dizer na cara uns dos outros, que se dão muito bem, que puxam muito uns pelos outros. Isso é uma mentalidade certa, segundo ele, e é mesmo, é uma mentalidade que acaba por ser muito ajudada também por esse fator de Jorge Costa, dedicar o título ao Jorge Costa. O próprio Alberto Costa, enquanto fala desse ambiente no balneário, começa a falar de Jorge Costa, a dizer que ele está presente no balneário, que está sempre presente com eles, e não é o primeiro jogador que fala disto. Aliás, não há um jogador que não dê uma entrevista sem falar de Jorge Costa. Está muito presente na cabeça dos jogadores, ajuda muito essa motivação de entregar o título ao Jorge Costa, essa motivação muito bonita, uma homenagem justa. Está a motivar muitos jogadores, isso nota-se. Todos os jogadores falam sobre isso. Achei interessante ele ter tocado também nesse assunto. E no fundo é uma boa entrevista e que aumenta o entusiasmo dos adeptos, dá mais esperança. Dá para ver nas palavras do Alberto Costa que há muita motivação dentro do grupo. Ele também falou do jogo com o Benfica. Diz que foi a grande desilusão, que queriam muito ganhar e sentem que podiam ter ganho. Ou seja, há esse sentimento e realmente os jogadores parecem todos alinhados com o mesmo discurso. Acho que isso é muito importante, o grupo parece estar muito unido, ao contrário de épocas anteriores em que havia ali discursos diferentes, em que o ponto alto, ou o ponto baixo, se quisermos, a época passada, foi aquele episódio do PP em que ele acaba quase por despedir o Vítor Bruno, mas realmente havia muitos discursos dissonantes, vários jogadores a dizer coisas diferentes, e esta época notamos que todos falam a mesma coisa. Ele chega a dizer também que o Vilas Boas, o presidente, está sempre presente no balneário, é muito presente. O jornalista pergunta o que é que o presidente costuma dizer e ele diz que isso são questões internas, não vai revelar, e portanto aqui o Alberto Costa acho que esteve muito bem, também aqui um bocado a mostrar o seu lado de defesa, a limpar o jogo, também jogou ao ataque, mas também soube limpar bem o jogo, e portanto acho que é uma excelente entrevista. O Porto conseguiu realmente construir aqui uma equipa muito unida, muito forte, com muita qualidade no plantel, e está cada vez mais difícil esconder que tem muito talento ali. Hoje surgiu a notícia de que o anúncio de que o Rodrigo Mora e o Froholt estão nomeados para ser Golden Boy, e eu acho que eles são fortes candidatos a vencer, principalmente o Froholt, que está a fazer grandes exibições, mas mesmo que não vençam, é mais um prémio, mais uma nomeação para estes dois jovens do Porto, dos jogadores mais jovens do plantel, mas têm muito talento. Vai ser difícil para o Porto segurá-los. Eu tenho dito que o Rodrigo Mora, mesmo não sendo titular, é um talento que já chamou a atenção de todos. Ele vai à seleção de sub-21 e brilha, e faz golos, e faz grandes exibições. Ele entra, mesmo quando não é titular nos jogos do Porto, e volta a fazer o mesmo. O próprio Froholt esteve ali mais apagado num ou noutro jogo, mas toda a gente entende que foi porque foi muito marcado em cima, ou seja, já começa, os adversários têm muito medo e muito respeito pelo Froholt e já começam a marcá-lo muito em cima com vários jogadores. Eu acho que são talentos, vai ser muito difícil segurá-los no fim da época. Acho que o Porto tem que aproveitar mais o Rodrigo Mora, tem que lhe dar mais minutos, mesmo no jogo com o Benfica ele podia ter entrado mais cedo. Este jogo para a Taça é uma ótima oportunidade para lançar o Rodrigo Mora, ele está muito motivado, ele fez grandes jogos, 2 grandes jogos para o Sub-21, porque eu acho que o Porto não vai conseguir segurá-lo muito mais, talvez no fim da época eles saiam os dois, não acredito que fiquem muito mais tempo, são craques, são realmente jogadores de nível mundial, que eu acho que têm lugar em qualquer clube do mundo, mesmo sendo jovens, e até pela idade que têm, o talento que já mostram, é impressionante. E eu hoje vi a estatística do jogo do Rodrigo Mora contra o Estrela Vermelha, em que ele foi titular no lugar do Gabri Veiga. Gabri Veiga, que foi muito elogiado também na entrevista pelo Alberto Costa. O Alberto Costa diz que o reforço que mais o surpreendeu foi o Gabri Veiga, que ele tem muita qualidade, realmente tem. Mas então eu vi essa estatística do Rodrigo Mora. Nesse jogo com a Estrela Vermelha, ele foi o melhor médio dessa jornada da Liga Europa. Foi o jogador que correu, o médio que correu mais, que fez mais sprints, que recuperou mais bolas. E é impressionante ver essa estatística.
de um jogador que toda a gente aqui comenta e que eu também tenho dito que não é médio. Ele é segundo avançado, uma posição que o Porto nem tem. O Farioli criticou muito, ou não criticou, mas dizia que o Rodrigo Mora não podia jogar porque tinha que se adaptar primeiro ao estilo de jogo dele. E notou-se que ele estava a adaptá-lo para jogar naquela posição do Gabri Veiga. E o que falta ao Rodrigo Mora em agressividade sobra no Gabri Veiga, mas depois também falta mais criatividade e mais repentismo no Gabri Veiga, que também tem criatividade, mas não tem tanta como o Rodrigo Mora. Mas o Farioli conseguiu equilibrar isso, conseguiu pôr o miúdo a correr para trás, tanto que ele realmente nesse jogo Estrela Vermelha não tinha tanto noção dessa estatística dele ter sido o médio mais intenso dessa jornada da Liga Europa, com vários números ali em termos de velocidade, de corrida, de quilómetros percorridos incríveis, para um jogador que nem era médio, mas realmente correu bem essa adaptação. O Rodrigo Mora a mostrar muita vontade, até por isso eu acho que ele merece jogar mais. Eu acho que o William Gomes passa por um processo semelhante também. Acho que o Farioli quer dar-lhes mais poder de choque, mais poder físico, mais capacidade defensiva. Agora, também houve uma vez alguém que comentou aqui para ter cuidado que o Mora poderia se tornar uma espécie de Anderson quando foi para o Manchester United, que o Ferguson o tornou um médio demasiado defensivo e que ele perdeu as suas grandes qualidades ofensivas e criativas. Acredito que isso não aconteça com o Mora, até porque o Mora jogou a falso 9 também no jogo com a Estrela Vermelha, ou seja, o Farioli continua a dar-lhe alguma liberdade. Vamos ver, esperemos que não, mas neste momento o Mora é até um jogador mais completo, porque olhando para esta estatística, nem parece que estamos a falar do Mora, que muitas vezes queixam que se agarra muito à bola, que consegue soltar coelhos da cartola do nada, que é o Messi do Porto, uma espécie de jogadas à Maradona, uma espécie de Maradona, mini Maradona do Porto, e depois ainda ter esta estatística defensiva é impressionante. Eu acho que o Rodrigo Mora merece jogar mais, e estas estatísticas, estes prémios das exibições na seleção, vão fazer com que ele mais tarde ou mais cedo saia, e acho que o Porto tem que aproveitar mais o talento dele. E ele que vem de uma série muito grande também a marcar golos, ele só não marcou o golo contra o Benfica, interrompeu ali a série, mas depois continua a marcar pela seleção. O jogo da taça é mais uma oportunidade para ele marcar. E no jogo com o Benfica ele não marca, mas envia uma bola à trave, que podia ter decidido o jogo. Portanto, o Rodrigo Mora está em grande forma, assim como o William Gomes. Eu acho que os dois vão jogar de início no jogo com o Soluricense, mas acho que eles são os dois sempre a piscar o olho à titularidade, mesmo nos jogos mais importantes para a Liga Europa, para o campeonato. E eu acho que mais tarde ou mais cedo eles vão jogar. O Porto está a aproveitar bem o talento de Frollo, mas acho que também tem que aproveitar mais o Rodrigo Mora. O William Gomes não tem estado tanto nas bocas do mundo nestes prémios, mas também acho que tem muito talento e acho que o Porto tem que os utilizar mais, porque mais tarde ou mais cedo eles vão sair. É muito talento para segurar e vão valer muitos milhões ao clube, com certeza. Mas será bom também aproveitar o talento deles enquanto estão cá, antes de render esses milhões, que com certeza vão render. E eu acho que ainda não podemos incluir o Perpites neste leque destes três jogadores, Frollo, Mora e William Gomes, que vão ser muito desejados cada vez mais pelos tubarões europeus, pelos grandes, pelos clubes com muito dinheiro. Mas eu acho que o Perpites mais tarde ou mais cedo vai ser esse jogador também. Ele é muito jovem, também com 21 anos. Ele entrou muito bem no jogo com a Estrela Vermelha, ele brilhou também na seleção, está a ser muito elogiado. Também vai jogar na taça mais uma vez. É um jogador muito corajoso, muito forte fisicamente, que não vira a cara à luta. Eu acho que o Kiwior chegou, realmente o Kiwior tem muita classe, acho que é inegável que o Kiwior tem que ser o titular, mas o Perpites é aquele jogador de raça que os adeptos tanto gostam e parece-me ser o central também com muito futuro. E agora eu quero saber de vocês, se vocês viram essa entrevista do Alberto Costa, o que é que acharam? Se houve mais algum ponto dessa entrevista que vos chamou a atenção e que queiram deixar nos comentários, partilhar connosco. O que é que vocês acham que está a acontecer ao Diogo Costa? Porque é que ele ainda não renovou? Se acham que isto são problemas de empresários, se acham que vai renovar, ou se calhar até já renovou agora, na altura que estão a ver o vídeo, e podem também deixar nos comentários. Qual é o 11 que vocês acham que o Farioli vai utilizar no sábado? Já começa a haver mais pistas, acho que o Caramau vai realmente jogar. O Mora e o William Gomes também devem jogar. Em princípio, aquela equipa que eu disse. Mas, por exemplo, o guarda-redes, será que vai jogar o Cláudio Ramos? Será que se vai manter aqui a tradição do Porto ou a do Farioli de jogar sempre com o mesmo guarda-redes? O que é que acharam dessa polémica? Que eu acho que não é polémica nenhuma, mas que já está aqui a criar alguma fricção, já está a dar algumas opiniões um bocado contra o Porto, de ter doado os valores da bilheteira ao Soluricense. Se acham que isso foi errado ou se acham que o Porto fez bem. Qual é a vossa opinião sobre esta nomeação do Frollo e do Rodrigo Mora para Golden Boy? Se acham que eles têm hipótese de vencer? Se acham que isto vai aumentar ainda mais o valor deles e a motivação também? E é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam também de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.